Como uma italiana revolucionou a culinária francesa? Neste vídeo nós vamos falar de Catarina de Médici, e este talvez seja um lado dela que você não conhecia. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Graça, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal, hoje com uma participação especial, porque bem na hora que eu ia começar o vídeo ele acordou, então vamos lá, né? A chegada de Catarina de Médici na França teve um impacto marcante na gastronomia. E não só na gastronomia, mas na forma em que os franceses comiam, na etiqueta à mesa, porque eles não tinham nenhuma. Hoje, a culinária francesa é considerada uma das melhores do mundo, né? Muito sofisticada e tal, mas eles devem isso à Itália. Ou melhor, a uma italiana. E antes mesmo da gente começar esse vídeo, eu quero deixar a indicação de uma série que é maravilhosa. Catarina de Médici é uma das minhas rainhas favoritas, porque ela era muito astuta, inteligente, estrategista, aguentou muita coisa bem caladinha, né? Até esperar ali o momento certo da vingança. E a série se chama The Serpent Queen. Infelizmente não é abordada ali a parte gastronômica, mas tem momentos bem marcantes da vida dela, né? Desde a chegada dela à França, seu casamento com Henrique II, a amante do marido, os filhos. Essa série tem 2 temporadas. Vamos lá para o tema deste vídeo então. Catarina, ela fazia parte de uma das famílias mais poderosas da Itália. Ela nasceu em 1519 e em 1533 ela se casa com o futuro rei da França. E nessa época a culinária francesa era considerada uma culinária rústica, pesada, pouco refinada. Agora, na Itália, por outro lado, a culinária já era mais elaborada. Os ingredientes selecionados com muita cautela e tinha uma preocupação estética também. Então, quando Catarina foi da Itália para a França, ela não foi sozinha. Além do dote, né, ela levou consigo cozinheiros italianos, confeiteiros, sommeliers e utensílios que não usavam na França. E ingredientes, muitos ingredientes que para os franceses eram exóticos. Ervas frescas como manjericão, salsa, alecrim, azeite de oliva que era praticamente desconhecido na França. Frutas cítricas como limões, laranja, sobremesas frias, sorvete que seria o precursor do gelato. E acreditem, gente, o garfo, porque os franceses comiam com as mãos ou usando facas. Pratos individuais, talheres refinados, vocês já vão entender a história dos pratos individuais. Cristais e porcelanas, porque sim, Catarina trouxe a sofisticação. E tem uma teoria que os macarrons foram trazidos por Catarina de Médici para a França de uma maneira bem mais primitiva, obviamente. A corte francesa, com a presença de Catarina, começou a dar valor à estética do prato. Não apenas ao sabor, não apenas encher a barriga e matar a fome, sabe? E começam também os banquetes mais luxuosos. A arte de combinar vinho com o prato também ganhou mais força aqui. Então a rainha fez da mesa um símbolo de status, cultura. Quem comia como a rainha Catarina agora era alguém de prestígio. Os hábitos da corte começam a se espalhar e as pessoas agora da alta nobreza, da elite, começam a absorver os mesmos hábitos da corte, da rainha. Os chefes franceses começam a documentar as receitas, as técnicas, algo que os italianos já faziam. Catarina era tão obcecada por comer bem, em alto estilo, que até nas viagens diplomáticas ela levava seus chefes. Ela criou o primeiro livro de etiqueta da mesa na corte francesa. Depois viria Luís XIV, né, que aprimoraria ainda mais a etiqueta na corte. Tinha etiqueta para tudo, para se vestir, para dormir, para acordar, para tudo. Então Catarina não foi apenas uma figura política poderosa, mas uma verdadeira influencer gastronômica, né? Mas e antes de Catarina, como tudo funcionava? Era uma verdadeira bagunça. As pessoas comiam com as mãos, falavam com a boca cheia, limpavam as mãos sujas de comida na roupa. As pessoas normalmente comiam em tigelas, e essas tigelas e pratos eram compartilhados, sabe? Agora com Catarina, além deles não comerem mais com as mãos, foi apresentado a eles utensílios como um garfo, por exemplo, e cada um tinha o seu prato individual. Na França, o uso do garfo era visto com desconfiança. Diziam que era frescura, coisa de efeminado. A mesa passa a ser decorada com toalha, flores, até mesmo esculturas comestíveis. Os pratos também agora são servidos em ordem, do mais leve até o mais pesado. Em vez de canecas rústicas, ela também incentiva o uso de taças. E como era costume dos italianos, agora vinhos específicos eram combinados com tais pratos. As taças são levantadas com leveza e não de modo rústico, sabe? Exagerado, barulhento. E lembra, né, que as pessoas comiam com as mãos, faziam aquela bagunça, limpavam na roupa. Agora não, agora tinham lavabos portáteis nas mesas.
Isso, claro, não para lavar as mãos após comer com as mãos, e sim para lavar antes da refeição. A limpeza pessoal à mesa agora passa a ser um símbolo de elegância e educação. Então, comer deixou de ser uma necessidade física apenas, virou um ato social sofisticado. As refeições viraram um grande evento, com músicas, dança, teatro, debates. Então, Catarina, com a sua influência, abriu caminhos para o nascimento, da famosa etiqueta francesa, que depois seria refinada por Luís XIV. Aí vem aqui um detalhe bem sombrio, que o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572, começou com um jantar. Um casamento, na verdade, que seria para selar a paz. A França estava mergulhada em guerras religiosas. Catarina casou sua filha Margot com Henrique de Navarra, unindo assim católicos e protestantes. E esse casamento atraiu centenas de protestantes. Então aconteceram vários banquetes, bailes e jantares festivos, incluindo um grande banquete oferecido por Catarina. Aconteceu um grande massacre de protestantes. De 3 a 10 mil protestantes morreram. E a maioria desses que morreram estavam ali por causa de um banquete, por causa de um casamento. Estavam desarmados e confiantes que a paz reinaria. Mas Catarina realmente orquestrou tudo isso? Isso é tema para um outro vídeo, gente. Muitos a veem como cruel, sádica. Mas quando a gente estuda de fato a história de Catarina, a gente percebe que muitas das coisas que ela teve que fazer, as decisões que ela teve que tomar, foram para proteger a si mesma e aos seus filhos. Mas ainda assim parece controverso, eu sei. Eu já ia esquecendo de falar do profiteroles, gente. Não é francês. Foi criado por um chefe italiano chamado Panterelli e fazia parte da equipe de cozinheiros de quem? Sim, gente, de Catarina. E foi ela que levou esses docinhos também para a França. Bom, e eu vou ficando por aqui, Falamos aqui de uma mulher poderosa que entendia tanto de comida quanto de política. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!